Bom dia a você ligado aqui na TV Itajubá. Começando hoje o Programação, nosso espaço dos programadores de computador. Se você está começando agora, se você gostaria de entrar nesse time de programadores, esse é o lugar certo para você. Num oferecimento da Aura Software, vamos começar então o nosso bate-papo sobre programação de computadores. Meu nome é Ney Cândido, eu sou graduado em licenciatura da computação. Para você que não está muito familiarizado com esse termo, eu sou graduado, tenho curso superior, para professor de programação. Eu sou professor graduado de programação, fazendo pós-graduação agora na FEP, sou graduado pelo Instituto Carletiano, e eu também sou técnico de eletrônica pelo CEP de Brasópolis, onde eu leciono já há um bom tempo. Tá? Então, eu também sou sócio fundador da Aura Software, que é uma empresa ainda muito pequena, comecinho de vida, que trabalha com jogos de computador e desenvolvimento de sistema. Nosso carro-chefe são jogos. E a Aura Software é a responsável aqui pelo desenvolvimento do site na TV Itajubá. Então, se você está na TV Itajubá, você já conhece o nosso trabalho. E o objetivo desse programa é passar um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprendeu de programação de computador, para você aí ligado com a gente no Programação. Então nós vamos primeiro falar sobre o que é programação de computador e o que nós vamos abordar na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar a princípio sobre conceitos gerais de programação. Para acompanhar a aula hoje, você não vai precisar de ter nenhum software instalado no seu computador. Você vai precisar basicamente de papel e lápis. Método tradicional. Ao fim da aula, a gente passa um exercício, uma tarefinha, que a gente corrige no segundo bloco do programa. Pessoal, então vamos ao assunto de hoje. Essa aula é destinada para quem gostaria de se tornar um programador, mas não programa nada, não conhece nada sobre programação. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é responder algumas perguntas que a gente recebe muito por aí dos meus alunos aí fora e de pessoas que a gente encontra que gostaria de entrar na área. Primeira dúvida comum do pessoal qual é a melhor linguagem de programação? Aliás, o que é uma linguagem de programação? Vamos começar por aí. Uma linguagem de programação é uma linguagem mesmo, como se fosse uma linguagem falada. Tá? Você tem o português, você tem o inglês, você tem o alemão, enfim. E na linguagem de programação, você também tem vários idiomas que você usa para programar. PHP, C, C++, Visual Basic, COBOL, Fortran, Perl, enfim, tem um monte de linguagem de programação mundo afora. Algumas caíram em desuso, tá? Outras não, outras estão por aí, firme e forte. Tá? Então agora eu posso responder para você a pergunta de qual é a melhor, entre todas as linguagens de programação, qual é a melhor? Bom, não existe melhor. Se existisse, nós teríamos só ela. Pô, professor, mas como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Depende muito qual é o seu objetivo enquanto programador. Se você está assistindo o nosso programa aqui hoje, provavelmente você sonha em realizar alguma tarefa como programador. Ou então, esse programa também é voltado para os estudantes da área. Né? Você está entrando num curso técnico agora, ou até mesmo no curso superior, e gostaria de saber um pouco mais, né? Também essas videoaulas vão ajudar. Mas na verdade depende daquilo, do seu objetivo central como programador.
eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei na área de programação, o meu sonho era desenvolver um jogo de corrida. Tá? Eu gostaria de fazer um jogo de corrida PlayStation, né? Era o que tinha de bom na época, né? PlayStation 1 e PC. Para atender ao que eu gostaria, que são os jogos com alto desempenho gráfico, 3D, efeitos visuais, eu aconselho hoje você usar a linguagem C. No caso, a linguagem C++, né? A linguagem C não daria conta, a linguagem C++. É o que eu acho, né? É o mais adequado mesmo, porque ele tem uma proximidade mais forte com a máquina em si, ele consegue controlar melhor sua placa de vídeo, sua placa de som, os seus joysticks. A linguagem C++ ela é mais direcionada a isso. Não, mas a sua ideia é desenvolver jogos para a internet. Então, no jogo para a internet, você vai usar bastante o Java ou o ActionScript, né, que é aqueles joguinhos de Flash, bastante conhecido joguinho de Flash. O ActionScript hoje ele está meio capenga por causa da disputa envolvendo o Flash, um movimento comum que acontece na informática, e o Flash está meio que querendo cair em desuso, mas é um movimento um pouco lento, tá? Mas muita gente hoje usando o Java, que tem uma capacidade de processamento e roda no browser, na internet. Ah, não, mas eu gostaria de fazer um site. Dá para fazer um site em Java? Não dá, mas é besteira. Você quer fazer um site, você vai usar linguagens voltadas para a web, que é o caso do PHP, do JavaScript. Não confunda Java e JavaScript, são coisas completamente diferentes, tá? Enfim, depende daquilo que você vai querer abordar. No nosso programa aqui, no Programação, a gente vai tentar ficar meio genérico, mas o nosso foco maior vai ser na linguagem C e C++, que é a plataforma para qualquer outra linguagem. A maioria das outras linguagens, né, ou todas as outras linguagens, tirando o Assembly, é baseado em C. Elas derivaram da linguagem C. Então, se você programa bem em linguagem C, provavelmente você vai se dar bem em qualquer outra linguagem de programação. Muda um pouco a filosofia quando a gente vai trabalhar com o site, tá? Mas nós vamos ficar nesse princípio básico sobre a linguagem C. Correto? Bom, aí você fala, bom, professor, eu já programo um pouquinho, eu programo em HTML. A linguagem HTML, ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de formatação de textos, extremamente útil, tá? Ela é usada hoje em dia, obviamente, bastante, amplamente usada, mas ela não é uma linguagem de programação, ela é simplesmente um código para formatação de texto, página de internet, tá? Ainda vai usar bastante, mas não confunda a HTML com linguagem de programação. Ela não tem a noção de fluxo. É isso aí. Bom, como que funciona uma linguagem de programação em si? Tá? Então essa é a base que eu quero passar para vocês hoje. Como que funciona a linguagem de programação? Uma linguagem de programação, ela funciona basicamente como um conjunto de ordens, um conjunto de instruções. Você não tem, numa linguagem, até mesmo a linguagem como a linguagem C, você não tem um número absurdo de comando. Tá? Comando, o que são comandos? São as ordens que você passa para o computador. Isso são comandos. É mais ou menos o seguinte. Imagina que você está controlando um robô humanoide, um humano. Né? Você vai ter uma certa... Você tem um certo limite de comandos que você pode passar para a pessoa. Por exemplo, mova a perna, né? Mova a perna direita, levanta a perna direita, abaixa o pé, desloca para frente, coisas assim. Se você quiser fazer a pessoa andar, você vai ter que fazer uma combinação entre os movimentos da perna
do quadril, do pé, do tronco, para que a pessoa caminhe. Então, se você quiser programar um robô caminhante, a ideia é mais ou menos essa. Você não tem o comando andar. Não é simplesmente dizer ande para frente. Não tem isso. Você tem os comandos que você dá para os membros dele. Então você tem que colocar esses comandos numa ordem lógica, né, numa sequência lógica, que assim que ele vai rodando, ele caminha. Então essa é a principal ideia que a gente gosta de frisar para todo mundo que está começando a programar. Se você for pensar por esse lado, você vai sentir que a programação é algo difícil. Não é que a programação é difícil, é que você, para fazer algo que a nossos olhos, que estão destreinados ainda, que estão começando agora, algo que parece elementar como caminhar, você vai ver que não é tão elementar assim. Tá? No entanto, que robôs que andam são raros. E outras coisas do gênero. Tá? Se você quiser passar uma instrução mais complexa, se você quiser fazer, você pode fazer o robô fazer qualquer coisa, certo? Mas isso são combinações de instrução simples. Por exemplo, você não tem um comando mastigue, certo? Mas você tem o maxilar para baixo e o maxilar para cima. Então, se você falar para o nosso robô, abre a boca, fecha a boca, abre a boca, fecha a boca, ele mastiga. É essa a ideia inicial da programação. Qualquer instrução longa é uma combinação de instruções mais simples. Tá? Falar é um monte de instrução pequena que você combina de determinada forma e o nosso robô fala. É mais ou menos assim que funciona. Isso já dá uma ideia boa para você do que a gente vai enfrentar, do que a gente vai encarar pela frente aí. Bom, outra coisa que é muito importante que você saiba. Na programação, na minha carreira de professor, é comum eu ver alunos estudiosos não se darem bem. E alunos que não são tão estudiosos assim acabar se dando melhor. Professor, isso é um absurdo. Não é. Pelo seguinte, na escola, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, na escola, nós somos treinados a encontrar as respostas. Você tem um problema e tem que encontrar a resposta. Na programação, isso não funciona. Na programação, você tem um problema e você tem que inventar uma resposta. Isso deixa a coisa muito mais dinâmica. Mas, para aqueles alunos que gostam daquele método organizado de solução de problema, né, que você tem um problema e tem um método a seguir para resolver o problema, essas pessoas encontram dificuldade maior para programar um computador. Porque você não tem a receitinha de bolo para fazer o que você quer. E o resultado, cada um chega num resultado diferente. Tá? No fim, é a mesma coisa. Se eu peço para você, digamos, que um robô fale, você aí faz o robô falar de uma maneira diferente da minha. E de uma maneira diferente da outra pessoa. No final, todos eles falam, mas não falam igual. Isso é importante. E isso é bom. Seja original. Programação, isso é muito importante. Você tem as bases e você tem que ser original na base que você constrói. Portanto, é uma questão de descobrir soluções e não encontrar. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta, eu vou dar mais uma repassada e vou passar um pequeno exercício para você fazer na sua casa. Programação, já volta.
volta no nosso programação, no oferecimento da Aura Software. Vamos continuar aqui o nosso papo. Voltando a lembrar você que essa primeira aula eu estou dando uma noção básica de como que funciona a programação. Então, se você já tem alguma noção, você não vai ver grandes novidades, mas eu acho interessante você entender, até você estudante, um pouco do que a gente está falando aqui, pode inclusive fazer você entender por que a programação é tão difícil. Por que você ia tão bem na escola e agora a programação realmente está desafiando você nesse seu curso atual. Então, retomando a conversa que a gente estava tendo no bloco anterior, então o que eu queria deixar claro para todos os programadores que programar um computador tem mais a ver com inventar uma resposta do que encontrar aquela solução para aquele problema. Tá? Por isso que você, professor de programação, que pode estar acompanhando o nosso programa, por isso que você rala tanto também, né? Como é que você vai corrigir uma prova? Não tem como você olhar o resultado e atribuir nota. Não dá para fazer isso, porque cada um pensa de uma forma. Então, o que eu queria deixar claro para você é o seguinte: você pode pensar da maneira que você quiser. Lógico que o resultado, no final das contas, tem que ser mais ou menos, ou tem que atender aquilo que o professor ou a situação pede de você. Tá? Você tem que entregar aquele resultado. Mas a maneira como você chega lá é muito particular sua. Na medida que você for desenvolvendo as suas características de programador, você vai adotando um certo estilo de programar computador. E isso é fundamental para a sua carreira, que espera esteja começando hoje. Tá? Então, continuemos. Então, vamos entender a programação assim: uma sequência de ordens simples fazendo algo mais complexo. Decorar os comandos, guardar os comandos, a gente não gosta muito dessa palavra decorar, programador é meio contra isso. Tá? Na verdade, a gente acaba acostumando com a carinha do comando, né? Essa carinha, a gente chama isso de sintaxe. Tá? A gente acaba acostumando com esse tipo de coisa. Aí fica natural e a gente decora. Tá? Essa palavra é bem ruim. Escola, no geral, decoreba e escola são coisas que não deveriam caminhar juntas. A gente sabe que a realidade não é bem essa. Bom, então a programação vai funcionar da seguinte maneira. Imagina que você tem vários cartões, certo? Vários cartõezinhos. Bom, o cartão é muito pequeno, né? Você não consegue escrever muito nele. Então aqui nesse cartão nós temos uma instrução bastante simples. Atenção, somente uma instrução por cartão. Tá? Bom, e nós vamos então programar aqui uma cancela de shopping. Uma cancela simples. A cancela está fechada, né? Cancela, para quem é do interior, que nem a gente aqui, certo? Tem algumas cancelas que tem gente que não conhece cancela. Tá? Então a cancela é aquela barra de ferro que ela fica baixada, o carro chega em frente, ela abre, o carro passa e ela fecha para controlar o acesso. Então a gente vai programar uma cancela dessa. É uma cancela extremamente simples, né? Não vamos ter aquele cartãozinho que o cara tem que tirar para pagar a conta, não. Então nós temos, para todo o sistema, nós temos entradas, processamento, saída. Tudo que você for fazer na vida, você tem entrada, processamento e saída. O que é entrada? É o que você precisa fornecer para o seu programa. O que ele quer saber de você. O que é o processamento? Como ele vai pegar essas informações e misturar, bater aqui no liquidificador. Saída é o que ele vai soltar depois que processou. A ideia é essa. Tá? Não varia muito disso não.
Então, na nossa cancela, o que a nossa cancela faz? Qual que é a entrada da cancela? É o sensor que identifica se tem um carro em frente à cancela. É isso que ela precisa saber do universo. Se ela souber que tem um carro ali, ela não precisa saber mais nada. Aliás, precisa saber sim se o carro saiu. Mas ela precisa saber se o carro está ou se o carro não está. É isso que ela precisa saber. E o que a cancela faz? Ela liga o motorzinho que manda subir e liga o motorzinho que manda descer. É o que a cancela faz. Então nós temos a entrada da cancela, que é o sensor do automóvel, a saída da cancela, que é o motor, e o processamento. O que ela faz com esses sensores todos? Como que a gente programaria isso? Primeira coisa, início do nosso fluxo. Tá? A gente coloca início. Fluxo começa aqui. Aí o que a cancela faz? Ela faz uma pergunta. Então agora a gente vai começar a ter uma basezinha de fluxograma. O fluxograma é uma ideia que a gente monta para explicar o fluxo de informações dentro de um programa de computador, de um sistema qualquer. Então a cancela ela precisa o tempo todo ficar perguntando se tem um carro ali na entrada. Aí olha que interessante. Você coloca o início, a gente simboliza por essa bolinha. Aí desce essa linha que indica que o fluxo vai descer. Aí ela cai nesse losango. O que é esse losango? É uma pergunta. Para uma pergunta do computador, só pode ter duas respostas possíveis. Sim ou não. É o que a gente chama de teste lógico. Tá? Somente duas respostas são possíveis. Sim ou não. Então a gente pergunta, a cancela, nosso programa que controla a cancela, pergunta para o sensor. Tem carro aí? Olha o que acontece quando a resposta for não. Não tem carro. Você puxa essa setinha para cima. Ou seja, não tem um carro na cancela. Se não tem um carro, o que ela faz? Pergunta de novo. Então, enquanto ela está respondendo não, olha só, isso a gente chama de fluxo. Certo? Nosso programa fica rodando preso aqui na pergunta. E se ela responder sim, ela desvia o fluxo. Ó. Olha o fluxo descendo. Então ela desce, aí ela pergunta, sim, tem um carro. O que ela vai fazer? Ela vai mandar abrir a cancela. Aí ela pergunta embaixo. Olha para você ver que legal a noção de fluxo. A cancela está aberta? Não, ela ainda não está. Isso aí quer dizer que a haste está subindo, a cancela subindo. Não, ela ainda não está aberta. Então o fluxo volta, continua mandando o motor abrir. Ele manda abrir, pergunta, já abriu? Não, então abre. Já abriu? Não, então continua abrindo. Ele fica rodando aqui, ó. Rodou o fluxo, abriu sim, está aberto. Perfeito, galera. Então, ela passa e pergunta agora se o carro saiu. Se o carro não saiu, continua rodando lá. Agora responde sim, o carro saiu. Mesma história de fechar a cancela. Então ela vai mandando fechar até que a haste tenha fechado completamente, terminou de fechar, fim de fluxo. Esse é o fluxo da nossa cancela. Tá? Terminou, beleza. Você pode reiniciar esse fluxo quantas vezes quiser. Cada vez que você liga, a cancela vai abrir para o carro, fechar quando não tem mais carro. É isso aí, gente. Então, atento que a linguagem de programação, cada fluxo desse, agora entra os cartõezinhos. Cada fluxo desse, cada comando, você guarda, é como se você guardasse em um cartão. Tá? E esse cartão é importante que você tenha a ideia que esse cartão você empilha. Você põe ele numa pilha e entrega para o nosso programa. O programa olha um cartão, lê o que está aqui. Ele vai executar essa instrução e então passa para a próxima. Está compreendendo a ideia? Ele só passa adiante quando a instrução estiver completa. Aí eu olho, bom, aqui está me perguntando se a cancela está aberta. Não. Se a cancela não estiver aberta, o que ele faz? Continua olhando aqui. Certo? Aliás, perguntando se tem carro. Se não tem carro, beleza, continua olhando aqui.
Tem carro, passa para a próxima. Está aqui. Abrir, cancela. Abrir um pouquinho a cancela. Tá. A cancela está aberta? Não. Então volta para esse cartãozinho. Tá? Então abre. Terminou. Está aberta? Não. Então abro. Está aberta? Não. E assim eu vou rodando o cartão até que eu abro. Está aberto? Sim. Passo adiante. Já saiu? Não. Já saiu? Não. E assim o nosso fluxo ele segue o caminho dele. Importante saber que apenas uma instrução por cartãozinho e não mais que isso, e o cartão empilhado. Nunca você vai ler 2 cartões ao mesmo tempo. Um de cada vez. Pessoal, deu para pescar a ideia da cancela? Então é o seguinte, esse mesmo programinha da cancela, vamos fazer uma coisa? Tenta fazer aí na sua casa, no papel, esse mesmo programa. Vai pegar esse mesmo programinha e vai adicionar um recursozinho. Quando o carro chega, a cancela não vai abrir. A cancela vai soltar aquele ticket de acesso. Tá? Para quem já foi em shopping é assim. Ela meio que cospe um papelzinho. Vai abrir a cancela quando retirar o papel. Certo? Quando chega o carro, a maquininha cospe o papelzinho. Ao retirar o papel, a cancela abre. O resto fica como era. Será que você dá conta, filho? Vamos lá. Nesse momento, você pode pausar o nosso programa, que a resposta já vem aí. Faz o exercício aí, já estamos voltando. Beleza. Então o programa ficou um pouco pausado aí para você, tá? Ainda dá tempo de pausar o programa. Então, vamos continuar aqui e vamos passar a resposta para esse exercício. Olha lá a resposta. O fluxo vem e a gente quebra o fluxo no meio. Né? A hora que tem o sensor, né, que o sensor responde sim, a gente manda abrir a cancela. Agora não, a gente vai desviar para cá. E assim que ele mostra que ele reconhece o carro, ele dá o comando para a maquininha. Solta o ticket. O motorista já pegou o ticket. Olha, aqui o fluxo fica parado. Ó. O fluxo fica circulando aqui. E assim que ele respondeu sim, o motorista já pegou o ticket, a gente volta ao fluxo principal. Certo? Então, a resposta é isso. Simples e direta. É a ideia da programação. Pessoal, eu espero que você tenha gostado um pouco dessa noção básica de programação. É assim que funciona. Lembrando sempre, seja original ao realizar um programa. E a gente volta no próximo programa. Tá? Não sei exatamente que dia e hora vai ser, tá? Mas aqui na TV Itajubá. A gente volta no próximo programa, aí a gente já começa a passar uma pequena instrução de programação em C. Um pouquinho de ação faz bem para a saúde. É isso aí, espero que você tenha gostado. Programação volta, não é semana que vem não, nessa semana ainda. Provavelmente nosso programa vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Então fica ligado aí, daqui a alguns dias, a próxima aula está aqui na TV Itajubá. É isso aí, galera.